Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela agora, tá? Tá bom, obrigado. Ok. Imagina. Tentando encontrar aqui. Opa. Então, pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, boa tarde. Vamos aqui mudar um pouquinho o nosso tópico, tá? Enfim, uma das coisas que a gente tem falado bastante, né, claro, obviamente, que é essa questão aí do Covid, e aí o Orange, ele disponibilizou um tutorial para fazer uma análise de dados sobre a situação global, certo? Então, tem questões a respeito, né, da quantidade de casos, e a gente vai fazer uma análise mais visual de alguns dados, tá? E aí vocês vão, enfim, ficar com os outros arquivos e vocês podem continuar essa análise, né? Continuar aí a mexer um pouquinho, tentar descobrir algumas informações, tá? Então, para começar, vocês estão vendo a tela do Orange? Sim. Sim? Então, eu vou criar aqui um projeto que eu vou chamar de Covid-19. Ok? E vocês podem criar aí também, tentar ir acompanhando. Vou salvar aqui esse projeto. O workflow aqui do Orange. Vocês já conhecem o Orange? Antes já tinham usado? Tá, então o Orange, ele funciona, a gente vai montar um workflow utilizando umas caixinhas. Ele tem tanto a parte de dados, né, que é a parte de importação, ou para a gente fazer pré-processamento com os dados, então tem seleção de estatística, você pode usar um script do Python, fazer concatenação, várias coisas, né, tem uma parte que é a parte de visualização, que é o que a gente vai utilizar mais hoje, são essas duas partes, né. Então, a gente vai visualizar alguns dados, né, e isso pode servir de insight para a gente, de repente, depois pensar em modelos e tudo. Né. Então, tem a parte do modelo realmente, que é quando a gente cria os modelos de aprendizado de máquina para resolver alguma tarefa de aprendizado de máquina com esses dados, avaliação e a parte de aprendizado não supervisionado e teste-máquina. Tá? Então, como a gente vai mexer mais com a parte dos dados em si, né, então a gente vai ler um arquivo, eu vou passar o link para vocês, tá? Só um minutinho. Aqui no bate-papo. Então, quando vocês abrirem esse link, ele vai dar num arquivo, numa página do GitHub, certo? Vocês vão selecionar, né, nessa tabelinha a opção Raw Data, e aí vocês vão conseguir salvar, né, um TXT, certo? Vocês querem ver isso? É melhor? Sim, por favor. Só um minutinho, então deixa eu mudar aqui. Então, vou deixar assim, que aí eu apresento a tela, vocês vão ver a confusão que está aqui, mas vai dar certo. Tá, então o link é esse, certo? E aí, o que a gente tem nesse dataset, né? A gente tem o estado, né? Então,
ou província, isso são para países que têm mais de uma unidade administrativa, por exemplo, a China, né, vai ter aqui Hong Kong e outras unidades, administrativas. Aí eu tenho aqui o país e a região, certo? Tenho a latitude e a longitude. Aqui eu acho que é central, pessoal. Eu não plotei num mapa, eu plotei num scatter plot, né? Que é aquele dos pontinhos, latitude e longitude, certo? Então, eu acho que aqui é o ponto central do país, tá? E aí a gente tem aqui todos os dias até ontem. Então, você vem aqui em Raw, né? Tem 3 opções aqui, vocês vão clicar no Raw, aí ele vai abrir o TXT. Tá? E aí a gente só vem aqui e salva, certo? Então, eu vou salvar aqui, ó, Time Series COVID-19, já existe, porque eu estava mexendo com isso, e aí eu vou salvar, ok? Tudo bem aqui? Uhum. Sim. Então, vou tentar lembrar aqui de algumas coisas que são possíveis fazer com esse dado, tá bom? Uma outra forma de importar o arquivo, você pode baixar, e aí isso também esqueci, mas vocês podem também vir aqui e colocar, cadê? Você vem aqui em File, ok? E aí vocês podem ou pegar um arquivo que já faz parte do repositório do Orange, e aí tem vários arquivos de teste também para vocês brincarem aí com outros problemas, ou você pode vir aqui e colocar o URL, né, aquela mesma URL que eu coloquei. Então, aqui eu preciso carregar, opa, deixa eu abrir aqui, só, deixa eu pegar o URL direitinho, gente. A URL já do arquivo aberto, tá? Pronto, ok? Então, depois que vocês abrem lá o row, vocês pegam aquela URL, vocês podem fazer assim, tá? Eu vou jogar a URL já certinha aqui também no grupo, que aí vocês não têm esse trabalho, de outra forma. Ok? E aí a gente pode ver, né, quais são os dados. Então, ó, latitude e longitude são numéricos, né, e aí a gente tem desde o dia 22 de janeiro de 2020, aqui está no padrão americano, né, o primeiro mês depois do dia, até o dia de ontem, 6 de abril de 2020. E aí eu tenho os países e as regiões, ok? Estou com 2 projetos. Pronto. Então, uma forma, né, que a gente tem para visualizar esse dataset é olhando aqui, por exemplo, vindo aqui, né, na aba de visualização, e eu posso aqui usar o line plot. Aí eu arrasto aqui, line plot, e linko, né, o arquivo com o line plot. Como é que eu faço para visualizar? Dou um clique duplo aqui no line plot, ó, e aí a gente, talvez os de vocês estejam marcados aqui o range min, porque é o padrão do Orange, como eu já estava mexendo, ele deixou aqui em lines, né? Então, aqui, ó, é a evolução do número de casos, né, conforme o tempo passa. Então, no eixo Y eu tenho o número de casos, e no eixo X eu tenho os dias, ok? E aí a gente pode, por exemplo, visualizar, né, quais seriam esses países, eu posso aqui selecionar. Então, vocês veem que aqui, ó, esse primeiro que começou aqui, provavelmente é o quê aqui? Essa primeira linha, vocês estão vendo? A China. É provavelmente a China. Aí tem esses caras que estão explodindo mais, né, que talvez seja Itália, Espanha, Estados Unidos, né, isso aí a gente vai ver.
Bom, então eu posso selecionar, né, aqui, brincar um pouquinho com essas linhas, mas aqui eu não estou vendo, né, quem são os países. Como é que eu posso fazer para fazer essa análise? Eu venho aqui, deixa eu lembrar, data, tá? E venho aqui em data table, certo? Então, linko aqui o plot com o data table. Como é que eu vou fazer isso agora? Eu venho aqui, tá vendo que está selecionado? Eu vou selecionar só esse carinha aqui, né? Aí eu venho aqui no data table. É justamente a China, né? Que teve o início dos casos, né? Mais rápido e depois estabilizou um pouco. E aí a gente pode selecionar aqui alguns caras, né? Esses que estão com uma curva, né? Mais tendendo para cima. E a gente pode vir aqui de novo em data table e a gente vê quem são esses casos, né? Tem aí a Alemanha, Itália, Espanha e Estados Unidos. Ok? E aí tem o número de casos por dia. Tá, eu tenho uma pesca aqui do que é que eu preciso fazer. Só um minutinho, gente. Eu vou compartilhar de novo aqui a tela com vocês, uma janela, tá? Para não ficar confuso, vocês vendo os dois. Tá dando para visualizar? Novamente? Então, o que a gente vai fazer agora, né? O que dá para a gente explorar um pouco mais nesse dataset? Vamos... A gente pode aqui... Só um minutinho. A gente pode ver também isso um pouco distribuído, né? Para a gente selecionar melhor, a gente pode dar uma olhada também em relação à latitude e à longitude, tá? Da onde esses lugares estão localizados. E a gente consegue, porque aqui quando a gente olha para as linhas, né, fica difícil saber quem é aqui, né? Que linhas são essas, certo? Então, vocês estão vendo aqui o gráfico, né? De linhas? Sim. Então, a gente vai agora olhar esses dados de uma outra perspectiva. Para isso, a gente vai selecionar aqui, em visualização de novo, um gráfico que a gente vai puxar para cá, que chama Scatterplot, certo? No Scatterplot, a gente vai analisar esses dados mais distribuídos em relação à posição geográfica que eles estão. Então, a gente vai distribuir, né, como se, numa distribuição, os pontos, cada pontinho vai ser um país, e isso vai estar relacionado com a posição que esse país está, certo? Então, a gente vai linkar aqui de novo, ó, o arquivo com o scatterplot, e aí tá uma confusão, né? A gente vai, talvez o de vocês... não sei se ele já seleciona direitinho, mas no eixo X, nós vamos colocar a longitude, né? Que é justamente o eixo X da Terra. E Y, que seria a latitude, né? Que seria uma referência da linha do Equador para cima ou para baixo. Então, a gente vai colocar longitude e latitude. A gente pode escolher o tamanho, né, aqui, de alguma forma, então, eu selecionei aqui que o tamanho seria o número de casos confirmados até o dia 6 de abril, tá? E como label, a gente está colocando aqui, né, eu selecionei país ou região, ok? Então, o que a gente pode ver aí, né? A gente dá uma olhadinha qual é a bolinha maior, as bolinhas menores, isso é o número de casos absoluto até aquele exato momento, certo? Então, essa daqui, né, essa aqui que está o mouse, os Estados Unidos, né, que está com grande quantidade de casos, e aí a gente pode se localizar um pouquinho mais, né, tentando visualizar aqui como se fosse um mapa mesmo, temos aqui o Brasil, tá? E aí a gente fica mais fácil de selecionar um pouco, porque se a gente vier de novo aqui, ó,
e colocar outra data table linkada aqui com esse scatterplot, eu posso selecionar no scatterplot, por exemplo, vou selecionar Estados Unidos, aí Shift, Brasil, Shift, é um clique, tá, pessoal? Ainda é ruim de ver, porque isso não é apropriado para dados geográficos, mas ajuda um pouco mais, né? Então, vou colocar aqui Estados Unidos e Brasil. Se nós viemos aqui na tabela de dados, né? Aí ele já selecionou, né, esses dados. Então, a gente pode ver fazer uma comparação, selecionar mais fácil, né? Também. Então, aqui tem o número de casos. Ok? Elívia, tem um componente de mapa aí. Não sei se tu consegue. Tem que instalar um plugin, né? Exato. Eu acho que tu instala fácil aí. Aqui eu tenho. Geo. Eu acho que lá em cima. Opções. Addons. Opções. Pronto. Ele tem um esse gel aí. Então, vou instalar aqui. A gente já vê como é que instala os componentes, né? Uhum. Inclusive, nesse tutorial, depois eu vou colocar o link do tutorial, tá? Ele fala também, né, que num outro tutorial, Orange Gel, é isso mesmo, iria utilizar esse plugin, mas eu não sei se tá funfando não, Regis. O que vocês... Porque tá vendo Deu certo. Só pede pra... inicializar. Tu salvou aí? Eu vou salvar, né? Tá. E vou abrir de novo, né? Opa. Você sabe que eu não salvei. Na verdade, mas é tão rápido, eu acho que já. Não tá, a gente não tá vendo tua tela não, mãe. Eu estou organizando aqui. Estou achando estranho. Ah, tá. Pronto. Tá dando para ver? Não. Deu? Agora sim, tá. Sim, né? Então, vamos lá. Assim, apareceu aqui em visualização, não é? Eu acho que tem... Aparece um de gel, não? Então, deixa eu... Visualização. Não, deixa eu... Não lembro. Vou fechar todas as janelas. Tá abrindo aqui de novo, tá, pessoal? Quando abrir, eu compartilho com vocês. Tá, abriu. Tá aqui, gel, né? Exato. Bom, eu não sei. É o outro lá, eu acho que é o Geomap, viu? Geomap.
Geometria. Isso aí é geocodificação. Isso aí mesmo. Latitude, aí a gente seleciona aqui. Conectou lá, conectou, né? Ok. Ai, ele perdeu, ó. Eu salvei, gente. Não sei por que foi isso, não. Perdeu. Pronto, né? Uhum. Então, a gente pode colocar aqui os tamanhos, né, também. Então, posso, por exemplo, colocar... Ah, ele não deixa isso, né? Colocar o Deixa, eu tamanho. acho que tem o tamanho, tá? Size lá embaixo. Size, shape, size. Você pode Size, né? mudar. Ah, tá. Eu posso selecionar aqui no size pela data, né? Então, Uhum. aqui Pega a seria o última data, número. né? Pega a última data. Ele tem uma coluna onde cada data ele coloca uma quantidade de casos, não é isso? Isso, é. É o número de casos confirmados até aquela data. É. Né? Então, se a gente pegar aqui a primeira, né? Lá no início, então, dia 1, o que a gente tinha aqui, né? Número de casos confirmados aqui, relativos aqui na China, né? Bastante. E aí, provavelmente, isso vai mudando até a gente chegar aqui, onde eu tenho aqui uma quantidade maior aqui em alguns países da Europa, né? E Estados Unidos. Então, tem aqui Espanha, Itália, França e Estados Unidos. Ainda tem um pouquinho aqui do lado de cá. Ok? Então, essa é uma das coisas, né, que a gente pode fazer. Vou minimizar aqui, tá? E uma outra coisa, gente, é que a gente está olhando esses dados em números absolutos, né? O ideal é que a gente tivesse uma estimativa por número de habitantes, né? Porque é claro que um país mais populoso, ele vai ter uma quantidade maior de casos, e eu vou ter países que são pequenos que uma quantidade de casos que não é tão grande, mas para aquele país, né? Então, seria muito. Então, aqui, uma sugestão que ele dá é a gente fazer essa estimativa pegando o número de habitantes. E como é que a gente vai pegar o número de habitantes, né, de um determinado lugar? A gente vai fazer isso utilizando um outro dataset, e no Orange a gente pode mesclar datasets, ok? Então, a gente vai, de novo aqui na aba de dados, tá? E agora a gente vai utilizar um dataset que ele é do próprio Orange. Ele não é, ele é um dataset com informações demográficas, né, populacionais, mas ele não é atualizado. De qualquer forma, ele dá para a gente uma ideia, né, porque, enfim, é uma projeção. Ele é um dataset de, acho que de 2015. Então, vocês vão arrastar aqui, né, datasets, ok? Clica aqui, e aí a gente vai filtrar o dataset. Né? Aqui eu já estava selecionado esse HDI, ok? Aí você seleciona aqui, e esse dataset é o que nós vamos utilizar. E aí, para fazer o merge, a gente vem nesse outro ícone aqui, que é o merge data, tá? Aí é importante vocês prestarem um pouco de atenção na ordem, porque o primeiro dado que você coloca para lá, ele vai ser o principal. E o segundo, ele vai ser um dado extra, ok? Então, se eu primeiro linkar um dataset e depois o outro, isso vai mudar um pouquinho o resultado, tá? A ordem, como ele vai fazer essa operação, ok? Então, a gente tem aqui o merge data, o que ele vai fazer? Um join, né? Para quem já fez FDD, ele vai juntar dois datasets. E para fazer essa junção, a gente precisa especificar quais vão ser as colunas que vão ser utilizadas para fazer essa junção, ok? Então, a gente, bem, como eu já estava mexendo, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai agregar as colunas, né, vai fazer um append das colunas desse dado extra, fazendo matching, né, aí eu vou dizer qual é o matching.
O matching vai ser quando bater country do dado com country do dado extra, ok? É claro que alguns países, né, quando a gente for fazer isso, dependendo de como está descrito o nome do país, pode ser que não exista esse match. E aí a gente teria que ter um trabalho manual para fazer esse ajuste, tá? Então a gente não vai fazer isso. Que não casar com o match, a gente vai considerar, vai, nesse momento, desconsiderar nessa análise. A gente vai vir aqui também com esse select rows, certo? Qual é o objetivo disso? O objetivo é, alguns países não têm informações nesse dataset de população, e aí a gente não vai utilizar esses que não têm, a gente vai deixar só os que têm as informações de número de habitantes, tá? Então, para fazer isso, a gente vem aqui, e aí eu vou selecionar, eu vou dizer qual é a minha condição de seleção, o total da população em milhões em 2015, tá? Ele é maior do que 0. Essa é a nossa condição. Tudo bem aqui, pessoal? Vocês estão acompanhando? Tá dando para executar? Sim. Não sei se vocês estão tentando fazer. Então, tu tem uma tabela que tem os dados de COVID de cada país, e tem outra tabela que tem vários dados do país, inclusive demográfico, não é isso? Isso. Tem, pelos dados que eu vi, né, alguns dados que a gente vai utilizar é o número de médicos, o total da população, né, em 2015, tem o número de pessoas maiores de 65 anos, entre 0 e 65 anos, tem várias informações, né, populacionais, e a gente vai juntar esse dataset para fazer a análise da quantidade de casos de COVID, mas relativa também a essas outras informações, ok? Uhum. Então, a gente vai filtrar um pouco, né, e aí a gente vai usar uma outra caixinha que chama Feature Constructor. A gente vai construir uma nova feature para esse nosso dataset, certo? Qual é a feature que a gente quer? Número de casos por milhões de habitantes, que essa é a informação que a gente não tem. A gente tem o número de casos e a gente tem a quantidade de habitantes, certo? Agora a gente vai ver quantos casos tem por milhões de habitantes. E aí a gente vai pegar agora não um valor absoluto, mas um valor relativo, de acordo com a população daquele país, tá? Então a gente vem aqui de novo em data e vamos selecionar feature constructor. Estão vendo aqui? Lá no finalzinho, Feature Construction. A gente vai definir como é que vai ser uma feature que a gente vai usar para esse dataset. Eu vou linkar aqui, né, que é um workflow. Clicam aqui no Feature Construction. E aí, já está tudo aqui. Eu vou chamar a minha nova feature de casos por milhão, ok? E aí eu vou colocar uma expressão. Qual é a minha expressão? A minha expressão é a seguinte: 4_6_20. Vejam que 4_6_20 é a coluna, né, que eu vou utilizar para quantidade de casos. A quantidade de casos, né? Isso, obrigada, Regis. É a quantidade de casos, é a coluna lá da última quantidade de casos. A gente vai colocar uma underline na frente para sinalizar para o Orange que isso é uma expressão, ok? Não é um valor, é uma expressão. E aí a gente vai dividir pelo total da população em milhões, né? Aí é importante vocês verem como é que tá, escrever direitinho. Vou colar lá no bate-papo, tá? Porque se esse nome for incorreto, ele não vai reconhecer. Tem que ser exatamente o nome lá da feature. Ok? Então, eu colei lá para vocês. Tá. E aí, o que a gente vai fazer? Agora, nós temos muitos dados, né? Muitas colunas.
eu vou selecionar algumas colunas que vão ser as colunas que a gente vai utilizar para análise. Então, a gente vem agora, né, a gente tinha utilizado o Select Rows para selecionar linhas, né, só aqueles países que têm informação populacional. E agora vamos selecionar colunas, para que a gente não fique com uma quantidade de colunas muito grande, porque esse dado extra, ele tem uma quantidade grande de colunas, tá? Então, do lado esquerdo, deixa eu fazer mais devagar, né? Então, esse ícone Select Columns, ok? A gente linka aqui com o Feature Construction. Já clica aqui. Do lado direito vão ser as colunas que a gente vai utilizar. Do lado esquerdo vão ser as colunas que a gente não vai utilizar, tá? Então, eu posso ir clicando aqui numa coluna e levando ela para o lado esquerdo, ou se eu quero, ou direito se eu quero selecionar, falta aqui ela para o lado esquerdo se eu não quero que ela seja selecionada. Então, quais são as features, né, as colunas que nós vamos utilizar? Vamos utilizar casos por milhão, tá? Aqui um dado de 2001 a 2014, que é o número de médicos para cada 10 mil pessoas naqueles países. Aqui o total da população em milhões em 2015, certo? E tem essa feature que é Dependence Rate Old Age. É o número de pessoas que tem mais de idosos pela quantidade, deixa eu só checar aqui. Pela população, né? Para cada 100 pessoas entre 15 e 64 anos, tá? Então, jovens não crianças, né? Ok? Mas é uma estimativa da taxa de idosos na população geral, né? Provavelmente aqui é a população ativa, né, de 15 a 64 anos. Então, nós temos esses 4 atributos, a gente vai analisar um pouco esses 4 atributos, ok? Então, vamos lá, a gente pode, de novo, vir aqui e fazer uma análise com esse scatterplot, tá? Vou colocar aqui a data table para a gente visualizar a tabela mesmo de dados, tá? Joguei aqui data table. Estou tentando organizar aqui, pessoal. Vai crescendo. Então, se a gente vier aqui, clica em data table, né? A gente tem todos os dados, agora só com as colunas que a gente selecionou, né? Casas por milhão. E aí a gente pode também, ó, aqui, ordenar, né? Então, a gente tem aqui, tá vendo aqui que o número de casas por milhão, ele vai, a quantidade vai mudando, né? Aí, dependendo do país, quem estava no topo agora já não é mais Estados Unidos, né? Quando a gente olha pela população relativa. E aí, a gente pode vir aqui de novo. Vocês me dão um minutinho? Sim. Só um minutinho, gente. Então, a gente percebe aí o poder do Orange, o quanto ele pode fazer, assim, em relação à análise de dados, mas não somente análise, a gente consegue fazer, né, toda a parte também de predições, tanto classificação, técnicas de classificação usando aprendizado de máquina, tem vários algoritmos implementados. Os principais algoritmos usados em aprendizado de máquina estão implementados no Orange. A gente pode treinar modelos preditivos para fazer classificação, para fazer regressão. Então, uma série de problemas podem ser resolvidos aí usando o Orange. A gente tem do ano passado vários vídeos desses prontos, né, que estão no nosso canal do YouTube. Vocês podem acessar no canal. E vários problemas, tá? E, inclusive esses aí que a gente está falando, classificação, regressão. Hoje o Bruno, né, ia apresentar o problema de classificação, só que deu um problema técnico aí na transmissão. Mas a Lívia já tinha esse estudo que ela já estava fazendo aí
um exemplo usando o Orange, né? Mas, Voltei aqui, Regis. pronto. Desculpa. Eu vou continuar, mas eu estou esperando uma entrega, então talvez eu tenha que parar um pouquinho de novo, mas é rapidinho, tá certo? Uhum. Peço desculpa aí, gente, que... Enfim. Então, vamos lá. Se a gente olhar aqui, a gente pode, de novo, vir para o scatterplot, né? E aí a gente vai... vamos pegar aqui na visualização, selecionar novamente aqui o scatterplot, tá? E aí eu vou linkar a saída, né, do meu select columns, que é dado, para esse scatterplot, certo? O que é que eu preciso dizer no scatterplot? Que é qual é o eixo X e qual é o eixo Y. Então, eu estou colocando aqui no eixo X o número de casos por milhão de habitantes. E no eixo Y é o número de médicos que aquele país tem, né, tinha entre 2000 e 2014, estimativa, certo? Então, o que a gente pode olhar para esse gráfico, né? Quem é que está bem em relação a isso? Certo? O que a gente quer, né? Que a gente tenha os países com as melhores condições, eles vão ter um número alto de médicos, né? Com um número baixo de casos por milhão de habitantes, né? Então, a gente tem aqui, lá no topo, né? Catar, Cuba e Grécia, né? São os caras que têm tanto uma quantidade grande, né? De médicos, quanto um número de casos reduzidos, pelo menos reportados e reduzidos, né? E aí, a gente tem alguns países aqui que vão estar numa condição mais complicada, não pela quantidade de casos, diretamente olhando, casos por milhão, mas porque o número de médicos por população é muito pequeno, né, para a população, que são esses caras aqui do lado esquerdo, mais abaixo. Liga, né? a Luana pede para tu mostrar o data table. Que tá Data table. Tá conectado no select columns. O data table. Esse aqui? Exato. Pronto, então vou abrir aqui, tá? O que a gente tem? Country, casas por milhão, né? São aqueles atributos que a gente selecionou no select columns, número de médicos e a população. Tá dando para ver? Sim. Você precisa de mais alguma coisa, Luana? Posso fechar? Eu não sei se ela está respondendo, vocês vêm aí, eu vou fechar, tá bom? Tá. Pronto, então essa é uma outra forma da gente ver, né? Então é uma perspectiva diferente. Bom, a gente tem a quantidade de casos por milhão, e a gente tem os países, né? E aí a gente tem aqui países, né, que tem uma quantidade, mais aqui à direita, né, topo, a gente tem países que têm uma grande quantidade de casos por milhão de habitantes, mas tem também uma quantidade considerável de médicos. Opa! Sem bagunçar, gente, bem aqui do lado esquerdo, né, tem um íconezinho para resetar o zoom, tá? Então, a gente tem aqui esse pessoal, a Itália aqui, né, que está passando por dificuldades. Tem um número de casos por milhão, né, aqui relativamente grande, 2.000 casos por milhão de habitantes, mas tem uma quantidade de médicos. Agora, eu fiquei com uma dificuldade aqui de encontrar o Brasil, tá? Talvez a gente selecionar linhas, né? Mas aí a gente não pode comparar só alguns países, né? Pode, na seleção de linhas, botar só alguns países. Tu não, aqui, não né? tem lá um select row lá? Colocar aqui um select rows. Já tem um select row ali atrás. Aqui, né? Isso. Então, vou colocar aqui condição.
Será do que... país, né? Aí não é igual, não. Bota outra outra expressão, ao invés de igual. Contains. Botar Tem contains. algum in aí, tem? Tipo isso, né? Eu acho que é o contains. Uhum, é. Ou begins with, mas aí begins with pode cair vários outros, né? Não, é Vou botar contains aqui... mesmo. Só, talvez uma lista, né, em Python, com os colchetes, talvez, não sei como é que é. Não lembro se Estados Unidos está assim. Vamos testar, né? Eu vou procurar aqui. Não deu certo, não. Estou procurando aqui como é que faz o contains no... Alguém poder ajudar, gente? Souber como é que faz? A não ser que a gente selecione pelo data table, né? Ah, não, mas aí Deixa eu ver aqui. Tenta botar entre aspas, ao invés de... Sim, verdade. Vou dar aqui para a lista de novo, né? Será que não tem que colocar cada caso, hein? Deixa eu ver se pegando só ele vai para a gente ver esse problema é na lista. Bota uma lista só com um valor, né? Não. Sei, Regis. Eu tô vendo que tem um operador contains. Eu vou tirar aqui para conseguir visualizar. Uma outra forma, né, seria se a gente pudesse fazer o scatter plot aqui da tabela, né? Vindo daqui, Tu bota só Brasil, dá certo? No igual? Não. Não deu certo. Um equals, Nem no não. igual? A gente pode só selecionar, assim fica ruim, porque a gente tem que selecionar na mão, né, ó. Mas é porque country region, né? É esse mesmo campo que tu estava selecionando lá? É. Aqui, a gente tem como selecionar assim, mas é bem ruim, né, a maneira. Ai, será que... Seria selecionando as linhas, né, mas aí, enfim, ó, aqui eu tenho as linhas da China, mas aí fica muito ruim, a não ser que eu conseguisse escrever uma query, né, aí eu também não sei se eu consigo fazer isso.
Uhum. Será que não? França. Você não- eu estranhei assim, porque nem no equals tu consegue isso. Não, no equals não. Será que não é porque tu tem que botar no formato de string? É só esse formato que tá falando. Não é esse. É esse aí. Bota Brasil assim. Aí quando eu venho aqui, ó, não tem dado. Tu consegue ver logo antes, não? Só pra não ter que ir até o final. Não. É porque ali. É, Ele não, é como se ele não passasse nada, né? Se eu botasse uma data table aqui, né? Posso vir aqui e colocar uma data table. uhum. Aí não tenho. Tá, volta lá de novo. Bota só Brasil sem as aspas. É isso, a gente não tinha testado. Tinha testado com a lista, né? Deu Foi. certo, né? Então, será que a gente pode... Bota um vírgula ou outro, sem os colchetes, entendeu? Só assim, só dois. Né? Bota, agora não é equals não, né? É o contains, né? Verdade. Será que tem que colocar... Bota só o Brasil aí, não contém só com o Brasil. Deu certo. Ele tá fazendo por string, eu acho, né? Essa string contém o que tá ali naquela expressão. Volta lá. Então, se fosse string era para entrar os outros também, não? Contains. Bota aí. Não entendi, eu tô entendendo. É o contrário, é porque a gente tá. O contains, aquele. Se fosse tipo assim, a letra A, entendeu? Daria certo. Ele vai pegar os países que tem o que tem isso aí. Não vai ter nenhum país que tem tudo isso, né? Tá entendendo? Brasil. Ah, que tem tudo. É. A gente não, parece que não tem. É que é o Ah, país que faz assim, contém o Miriam, faz país, né? assim. É só adicionar condição, aí onde o país for França, ou Brasil, ou Itália, ou Estados Unidos, aí dá certo. Agora tem que ver que isso aí parece que é um I, né? Não é um O, né? Eu não entendi. Não, Porque como é que eu vou fazer o... Aqui é o end, né? Pois é, Aí gente. ele vai... Ah, certo. Eu acho que pode ser colocando todos, né? Assim. Pois é, mas eu acho que é um I mesmo, como tu tá dizendo. Eu acho que ele vai querer. Vamos ver. É um end. Eu acho que a gente vai ter que descobrir isso e trazer Outra para hora. outras reuniões, Exato. né? Nosso tempo tá esgotado já. Né? Acabando, né? Mas a gente Acabou. pode ver isso, né? Ó, isso que a gente pode ver. Quem Então, conseguir, pessoal, faz o print da tela e países que estão manda muito lá no bem grupo. em relação no médico, né? O que a gente pode ver mais aqui? Assim, em relação aos idosos, né? A taxa de idosos, aí a gente já vê, né, que a Itália está aqui, que tem uma taxa alta de idosos, o número de casos, né, então aqui o número de idosos, né, vai revelar o cuidado maior que o país vai ter com a população de risco, né, então a gente tem aqui o Japão, que apesar de um grande número de idosos, tem pouca quantidade de casos, né, aí a gente já tem a Itália, que tem um grande número de idosos, mas tem uma quantidade maior de casos, a Espanha também, certo? Então, é uma outra análise, né, para a gente ver. E tem aqui era o total da população, né, que foi aquele inicial, né, a população total, né, os países mais populosos. Uma análise interessante é aquela no mapa mostrar os Bom, países eu acho que pela esse é divisão. aqui, né, Mas pegando aqui, aquela divisão.
a gente colocar aqui o mapa nas polos, E né? aí a gente tem de acordo com a população, E aqui, né? a população relativa. Vamos ter que colocar aqui latitude. Que aqui eu tenho que organizar, né? Então, latitude, longitude, né? E qual a sugestão, Regis, o Não, aquela tamanho? população relativa lá que tu botou. Casas por milhão, né? A gente vai ver que tem países aí que realmente, assim, considerando relativamente, os Estados Unidos não está tão ruim, né? Você olha países que são bem pequenos, tem uma população pequena, mas que boa parte da população está afetada. Principalmente aqui na Europa, né? Exato. Aqui, Espanha. Isso aí. Provavelmente aqui. Itália não aparece. Pode também, viu? Para facilitar a nossa vida. Né? Então, esse aqui é Luxemburgo, Andorra, bem. Enfim, nós temos aí algumas análises, né? E aí uma ideia é pegar outros datasets, né, que estão disponíveis aí, por exemplo, do Estado, né? E aí a gente também faz análises e a gente vê que o Orange ele facilita bastante, né? Sim, em pouco tempo a gente consegue ver mapas e os plots e até treinar modelos, né, com esses dados. Beleza. Então é isso, gente. Obrigado, Lívia. Obrigado, pessoal. De vocês. Foi bem legal, bem interessante a gente ver que, assim, de forma simples a gente consegue explorar, né? É mais a gente conhecer as ferramentas, conhecer como fazer. Então, obrigado a todos. Semana que vem, amanhã a gente tem o encontro, né, do Jean, do grupo avançado, intermediário avançado, com a Bárbara Neves. E na semana que vem a gente volta com o grupo básico de novo. Obrigado a todos. Obrigado, Regis. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, boa semana.